Sobre o time, fiquei assustado quando ele meteu o Ih, time reserva certinho. E olha é aí a isso. bomba. Veio antes do Vessone, velho. O Vessone já na área aqui para trazer mais detalhes pra gente. Não sei de nada, só sei que acabamos de publicar essa matéria e aí a gente vai ler junto aqui. Corinthians faz consulta por Robson Bambu, revelado pelo Santos. E não é a primeira vez que o Corinthians sonha com o Bambu, hein? É um jogador que já esteve no radar do Corinthians nos últimos anos. Acho que quando ele sai do Santos, não lembro o ano mais precisamente. E agora volta o interesse agora que ele tá jogando na França, no Nice. Pode abaixar aí a matéria, cachorro. Vamos lendo junto. Informação deste minuto de Rodrigo Vessone, publicada faz 5 minutinhos no meu timão. O Vessone daqui a pouco está aqui no redação para trazer mais detalhes para a gente. Conforme dito pelo presidente Duílio Monteiro Alves, o Duílio confirmou a chegada de um zagueiro, mesmo vindo o Bruno Melo, que a gente já vai falar sobre, que é lateral, que faz também a zaga se necessário. O meu timão apurou que um dos zagueiros consultados recentemente foi Robson Bambu, hoje com 24 anos e jogando no Nice da França. Em junho de 2020, o clube europeu pagou 8 milhões de euros, cerca de 47 milhões de reais na época, quase 50 milhões de reais. E o jogador assinou por 5 temporadas. E aí a ideia da diretoria do Corinthians, portanto, seria trazê-lo por empréstimo, né? Não teria condições de arcar com esses valores para romper um contrato tão longo. O Corinthians está precisando de zagueiro, isso não é novidade para ninguém, né? O Corinthians se apresenta para essa temporada 2022 só com 3 zagueiros no elenco principal, os 2 titulares, João Vitor e Gil, e o Raul Gustavo. Aí agora que chega o Bruno Melo, ele pode fazer essa função de zagueiro ali pela esquerda também, foi, inclusive, assunto hoje na entrevista do Duílio. E aí o Vessa traz um parágrafo resumindo ali a carreira do jovem, né? 24 anos, jovem Robson Bambu. Aliás, a mesma idade do Ivan também, que está chegando como reforço para o gol do Corinthians. O Bambu foi revelado pelo Santos, não aceitou a renovação de contrato, e aí foi nessa ocasião que o Corinthians teve o interesse, mas quem conseguiu seduzir mais ali o Bambu foi o Atlético Paranaense, no início de 2019. O Bambu foi titular na campanha de campeão da Copa do Brasil do Atlético Paranaense, além de ter jogado o pré-olímpico com a seleção brasileira. É um jogador que tem passagens aí pelas seleções de base. O meu timão enviou mensagem para o diretor de futebol Roberto de Andrade, para o presidente Duílio Monteiro Alves, mas não obteve resposta sobre o tema. Olha aí, Becão. Baita informação, hein? E um bom nome. Ô, Um bom Becker, nome. posso começar desse? Vai lá. É porque eu acho que tem uma galera, né, que talvez não tenha assistido o Robson Bambu jogar. Querendo ou não, né, pelo nome, já falando, outro nome bem estranho, né, Jonathan Cafu e etc. Mas o Robson Bambu é um excelente zagueiro. É um cara que começou ali no Santos já bem, né? Depois já para o Atlético Paranaense faz temporada absurda. Eu confesso que na França não venho assistindo muito, mas assisti um jogo contra o PSG também que ele foi muito bem. Tem muitas características parecidas com o João Vitor, um zagueiro alto, muito rápido, tem um tempo de recuperação muito bom, uma saída de bola bem ok também. Então, assim, talvez o nome ali revele umas piadas, mas, cara, seria uma baita contratação aí, pensando, né, que vai ser um caminho natural o João Vitor ir para a Europa. O Robson Bambu seria uma reposição, não digo à altura, mas seria uma reposição ali bem parelha. É um jogador. Cara, eu acompanhei mais no Atlético Paranaense. Eu vi também Nice e Lyon. Além desse jogo do PSG contra o Paris Saint-Germain. Era um bom jogador, cara. É muito bom zagueiro. Muito bom, talvez esteja exagerando. É um bom zagueiro, Para o nível de futebol brasileiro, pode ser bem interessante, sim. Cara, um zagueiro vale quase 50 milhões de reais. Não é qualquer coisa, não. Jogou muito aquela Copa do Brasil que o Atlético Paranaense foi campeão. O Atlético Paranaense foi campeão eliminando o Flamengo, eliminando o Grêmio e ganhando o título dentro do Beira-Rio com 60 mil pessoas. É um bom jogador. Zagueiro. Corinthians precisa de mais um zagueiro, um cara já mais experiente, um cara já botou faixa de campeão no peito, de campeonato importante, como é a Copa do Brasil, tem experiência lá fora, num time que não é dos maiores, mas é uma equipe importante do futebol francês, acostumado a marcar bons atacantes. É bem promissor essa... Eu aprovo, sim, a chegada do Robson Bambu, 24 anos,
24 anos, zagueiro pé direito. Eu fui buscar alguns números rapidamente aqui. Na Ligue 1 2021, ele atuou em 15 partidas, 12 delas como titular. 12 delas como titular. Só vou pegar aqui quantas rodadas a Ligue 1 já teve. Então, 15 partidas ele jogou. Agora estamos com... Só um minuto aqui. Classificação. 20 jogos. Então, de 20 jogos, ele atuou 15 vezes, 12 como titular. Rodrigo Vessone, seja bem-vindo ao Redação Meu Timão, meu querido. Eu entrei mais rapidamente para a gente falar sobre essa possível contratação do Corinthians. Foi uma consulta que o Corinthians fez. Até o Tomás está me alertando, porque quando eu fui olhar agora há pouco o histórico dele nos sites especializados, estava sem nenhum jogo na atual temporada. E eu não estava entendendo, mas ele teve uma lesão, teve um problema no tornozelo, por isso que ele ainda não jogou nessa temporada. Então, eu não sei a condição dele agora, atual, se ele precisaria até de um tempinho para se recuperar no Corinthians ou não. Mas a consulta, ele tem um contrato longo, né? Ele fechou 5 anos de contrato, como vocês disseram, e o Corinthians, e o Nice da França, que pagou caro, como vocês também já noticiaram aí, mostraram a nota, poderia emprestá-lo. A ideia do Corinthians seria um empréstimo, foi uma consulta, como está na matéria, eu tentei falar com o Roberto, falar com o Duírio, para saber que pé que está. Já ultrapassou a consulta, já é negociação, já está avançado, está troca de contrato, é minuta, que pé que está? Mas eles não me responderam. Então, como eu tive essa informação, ao menos da consulta, eu falei, não vou deixar como um nome que ninguém está falando, numa dessa aí as coisas evoluem, o acordo vai acontecendo, e aí daqui a pouco ele pode ser contratado, e aí o meu timão sai na frente aí, mostrando pela primeira vez, ligando o nome de Robson Bambu ao Corinthians. Vamos aguardar para saber o desfecho, mas há um interesse. Todo mundo que acompanha o torcedor do Corinthians sabe que o Corinthians está precisando de um zagueiro. Hoje só tem 3. Não dá para o Corinthians jogar com 3 uma temporada toda, por mais que Bruno Melo possa colaborar, mas ele é um lateral que ele só colaboraria. E aí eu vou contar uma curiosidade. Antes hoje do treino, a gente teve presencial, tô até meio queimado aqui, esqueci de passar protetor, não tava sol, mas o mormaço me queimou. Aí o Silvinho veio até nós e queria conversar. Foi uma primeira quebra de gelo ali, a gente nunca conviveu, ele nem conhece os nossos rostos e nada. E aí a gente batendo papo e tal. E aí ele falou assim, depois vai ter, eu até vim falar com vocês antes, eu queria falar depois do treino, mas vocês têm a coletiva depois, tal, né? Não sei o que tal. Aí foi dar o treino, quando ele viu que o horário demoraria 1 hora e pouco ainda para a coletiva, ele voltou a falar papo, e foi aí que a gente conversou mais. O Fernando Lázaro encostou, o Alex, o Doriva, ficamos conversando. E aí, em determinado momento, ele falou assim, vocês vão lá, pressiona o homem lá, hein? Faz igual vocês vocês me pressionam na coletiva, brincou. Falou, não, pode deixar, tal. Ele falou, pergunta do zagueiro, hein? Pergunta do zagueiro, não custa vocês perguntarem do zagueiro. Ou seja, ele fez uma brincadeira mais do tipo, eu preciso de um, eu necessito de um, me traz ele aqui porque manda o homem trazer que eu tô precisando. Então, foi uma brincadeira que ele fez entre a gente, mas é aquela brincadeira que você guarda, absorve, isso não é uma notícia agora, não tem aspas dele, mas você pode pôr depois. Corinthians segue em busca de zagueiro, visto por Silvinho como uma peça importante, que ele por mais que ele disse até na resenha, eu vou testar o Bruno, ele jogou lá no Fortaleza e tudo mais, mas ele deu a entender, ou seja, ele queria um cara de ofício. Então o Robson Bambu aí fecha um pouco nessa conta aí do Corinthians. Um zagueiro, 24 anos, não muito velho, né? Jovem, com um bom passado, como o Joe disse aí também. Eu gostei muito, eu mandei agora para uma colega nossa lá do Paraná, e ela falou, caramba, que baita jogador, evoluiu muito no Atlético, foi campeão com o Atlético, campeão da Copa do Brasil, como titular, inclusive, deixou ótima impressão, e não é por acaso que o Nice pagou o valor que ele pagou. Então, eu acho uma tentativa muito válida, estou muito com vocês nessa. Me lembra um pouco, eu não vou comparar o jogador, tá? Eu estou comparando a situação do Gemerson, né? O Tomás me mandou e eu comecei a raciocinar e ele tem razão, porque um cara que vem da França, que não está conseguindo ali ou jogar o que tem um pouco mais de visibilidade, que poderia voltar ao Brasil para poder jogar um pouco mais,
ainda jovem, com um contrato ainda para voltar lá na França, se fosse o caso. Então me lembra um pouco a situação do Gemerson lá no time francês. Vamos aguardar, as coisas vão acontecer, as conversas vão rolar. A gente não vai cravar aqui dizendo que é o novo jogador do Corinthians. Talvez algum colega nosso, a partir desse momento, avance na história e consiga falar com o dirigente do Corinthians, diz, não é só consulta, hein? Tá até sendo contratado, tá perto, troca de minuta de contrato. Eu não tenho essa informação. Eu paro ali na consulta, que é até onde eu consegui chegar, mas a gente traz aí em primeira mão, pelo menos ao torcedor que acompanha o meu timão e acompanha nossas lives, o nome do Robson Bambu, 24 anos, que pertence, revelado pelo Santos. Eu me lembro de uma confusão enorme lá, o Cuca bravo, porque o empresário do Bambu não queria conversar mais com o Santos, deixou acabar o contrato para ele ir embora de graça, o Santos tentando fazer de tudo, pagando o que dava e o que não dava para poder renovar o contrato, e a coisa não acontecendo, e aí ele acabou indo para o Atlético Paranaense de graça, que depois vendeu por essa dinheirama toda, né? O Santos ficou aí sem receber nada, realmente um prejuízo grande. Então vamos aguardar aí. Eu gosto muito da tentativa. Se vai dar certo ou não, eu não sei.